Olá, pessoal do nono ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da crase, certo? A crase encontra-se nos últimos 2 módulos do grupo 2, lá na página 50, certo? Conforme eu for explicando aqui, vocês vão acompanhando do outro lado aí. Lembrando que estou aqui sempre que puder para tirar as dúvidas na medida do possível, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula. Olha só que interessante que eu coloquei aí para vocês. Para haver crase, é necessário que o termo regente exija a preposição a e o termo regido admita o artigo a. Observem o exemplo. Para que o convívio seja harmônico, é fundamental obedecermos a norma. Então, pensem comigo qual seria o termo regente e qual seria o termo regido. Observem. Para que o convívio seja harmônico, é fundamental obedecermos à norma. O termo regente é obedecer. Por que o termo regente é obedecer? Quem obedece, obedece a alguém ou a algo. E o termo regido é norma, certo? Por quê? Porque norma admite o artigo feminino a. Temos assim, então, o uso do acento grave, ou seja, a crase. Quando nós devemos usar a crase? Agora, nós vamos ver alguns casos em que sempre ocorre o uso do acento grave, da crase. Expressões adverbiais femininas. Gosto de me juntar a meus familiares à noite. Noite é uma expressão adverbial feminina, por isso admite o uso da crase. Quando eu vou indicar exatamente o número de horas, a assembleia começou às 3 horas da tarde. Horas indicando exatamente o horário, admite também o uso da crase. Na expressão a moda, mesmo que a moda não esteja escrito, observem o exemplo. Todos os jogadores colaboraram para que o time fizesse um gol a Pelé. Mesmo que Pelé seja uma palavra masculina, a crase, porque está subentendida a expressão a moda de. Quando eu nunca devo usar o acento agudo, a crase, antes de palavra masculina, por exemplo, o menino andava a cavalo. Aqui não admite o uso da crase, porque palavra masculina. Antes de verbo, eu estou disposta a interagir. Então, antes do verbo, eu também não utilizo o acento grave, a crase. Expressões formadas com palavras repetidas. Olha as palavrinhas aqui. Dia a dia. Não admite crase nas palavrinhas repetidas, certo? Indicação de crase quando for nome de lugar. Olha que interessante o que eu coloquei aqui para vocês. Vocês sempre vão fazer essa perguntinha, porque vai ajudar vocês a lembrarem se eu utilizo a crase ou não. Então, fui a São Paulo, voltei de São Paulo. Fui a, voltei de. Crase para quê? Então, quando eu substituo com o verbo voltar e fui a, voltei de, eu não utilizo a crase. Então, vocês vão fazer a perguntinha. Fui a São Paulo.
voltei de São Paulo. Então, fui a, voltei de, crase, para quê? Observem o próximo exemplo. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Fui a, voltei da, crase, a. Então, existe a crase quando eu substituo a oração com o verbo voltar, tá? Fui a, voltei da, crase, a. Fui a, voltei de, crase, para quê? Certo? Então, sempre façam essa associação para que vocês possam se recordar se eu utilizo o acento grave, a crase, ou não. Pedi para que vocês estudassem os outros casos que está no final da página 51, certo? Depois nós discutiremos ele em algum outro momento oportuno, tá? Quando nós voltarmos e formos realizar a correção de todos os outros exercícios. Aqui eu deixei o exercício número 4, que nós encontramos lá na página 60. Então, olha só como está o exercício número 4. Suponha a existência de uma frase que contivesse o verbo perguntar, que rege a preposição a. Haveria crase se o termo regido fosse moço, diretor, professora, mestre ou aluno. Observem, eu disse para vocês, na explicação, um pouquinho antes, que eu não utilizo a crase antes de palavras masculinas. Então, qual é a única palavra feminina aqui? Professora. Alternativa C. Certo? Agora, vocês irão realizar os exercícios das páginas 60 e o para conferir da página 61, ok? É normal surgirem as dúvidas e aqui estou desafiando vocês, certo? Faremos uma longa e detalhada correção em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês, espero que todos estejam bem e até mais.